Hoje nós vamos, como eu disse aqui, para a quarta bem-aventurança. A nossa finalidade é o versículo 6, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí, né? No versículo 6 vocês vão observar que Jesus fala, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É muito importante nós darmos ênfase aqui, porque eles serão fartos. Observe bem, irmãos, o púlpito de uma igreja não é um lugar de nós refletirmos sobre políticas partidárias. Nós nunca devemos fazer isso. Ninguém nunca deve subir num púlpito e falar sobre política partidária, ou seja, púlpito não é lugar de propagação de ideologias políticas. Com isso, não estou demonizando as ideologias políticas. Todas as pessoas fazem opções históricas sobre ideologias políticas, mas o púlpito não é lugar disso. O púlpito é lugar de politizar as pessoas, mas não politizar as pessoas a partir de ideologias específicas. A partir do momento que nós instrumentalizamos esse espaço para propagar ideologias políticas, seja ela de direita ou seja de esquerda, isso aqui deixou de ser uma igreja. Esse ambiente se tornou um ambiente de corrupção. Corrupção no sentido de que nós instrumentalizamos esse lugar de fala para levar as pessoas a comprometer com a ideologia particular do pastor ou de quem está assumindo esse lugar de fala. Então, nesse sentido, é importante, irmãos e irmãs, nós termos em mente que o tema que nós vamos abordar hoje, ele é um tema muito disputado por ideologias políticas. Tanto irmãos cristãos evangélicos de direita como de esquerda disputam muito o que significa justiça. E, portanto, de antemão, eu já digo para os irmãos, qualquer abordagem que privilegia uma ideologia partidária de direita ou de esquerda, ela deixa de representar o Evangelho. Porque o Evangelho não pode ser monopolizado por nenhuma abordagem política. Essas categorias esquerda e direita, elas foram criadas no Ocidente a partir do século XVIII. Então elas não podem manter o monopólio da discussão cristã ou a reflexão cristã que precede essas questões. Evidentemente que com isso não quer dizer que nós não temos ideologia. Não podemos deshistorizar as nossas opções políticas. Quando alguém assume o púlpito e fala da importância de nós fazermos uma abordagem do Evangelho que não leva em consideração abordagens políticas, ideologias políticas, essa fala é verdadeira. Essa fala tem plausibilidade. Mas qual que é o perigo disso? De nós despolitizarmos Jesus com essa fala também. Jesus não pode ser despolitizado. Jesus, ele foi considerado nas nossas leituras e abordagens como um guru da interioridade humana. É como se Jesus fosse uma figura religiosa e tudo que ele tem para dizer para nós são só coisas que tocam a nossa interioridade, a nossa espiritualidade. Esse Jesus é perigoso. E por que esse Jesus é perigoso? Porque esse Jesus pode ser instrumentalizado para produzir todo tipo de injustiça. As falas de Jesus são falas políticas, ou seja, as falas de Jesus têm implicações políticas. E quando eu assumo que eu não posso jamais representar uma ideologia em particular aqui no púlpito, eu corro o risco também de pegar Jesus e colocar Jesus numa categoria religiosa que só fala na interioridade do indivíduo, sendo que as falas de Jesus, do ponto de vista político, produz rupturas, produz radicalidade. Por quê? O conceito de justiça que nós vamos abordar aqui hoje é um conceito muito interessante para vocês entenderem. Observe bem. Jesus é herdeiro de uma tradição muito interessante enquanto judeu. Enquanto judeu, Jesus, ele herdou da Torá o tema da justiça e dos profetas. Jesus vem dessa tradição. E dentro dessa tradição, a temática de justiça era muito importante. Justiça não é uma coisa que pode ser reduzida
como se dissesse somente numa dimensão religiosa. Justiça é algo profundo na Bíblia. Na experiência religiosa mundial, todas as religiões falam de justiça. Profetas de religiões no mundo todo, antes dos profetas bíblicos, já falavam de justiça para os reis. Nas culturas pagãs, vamos colocar assim, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quando os profetas bíblicos aparecem no Antigo Oriente Próximo falando de justiça, já tinha profetas de outras religiões falando de justiça também. Entretanto, as descobertas de milhões de manuscritos no século XX, que remete a esse material do Oriente Médio, que descobriu que profetas de outras religiões falavam de justiça, reivindicando do rei cuidado com os mais frágeis, elas não têm equiparação com os profetas bíblicos. Não existe uma divindade, um Deus na história das religiões que demanda tanto justiça como o Deus que se revela como o Pai de Jesus. Então, para nós, essa temática, ela se reveste de importância. Do ponto de vista ideológico, nenhuma ideologia, ela pode oferecer para nós uma concretude de justiça como essa que está sendo falada aqui. Essa justiça da qual Jesus está falando aqui, na tradição bíblica, ela é tanto numa dimensão horizontal, ela fala da relação de Deus com os seres humanos, como também ela tem uma dimensão vertical, ela fala das relações interpessoais. Ou seja, ela não é algo que só nós produzimos aqui, não. Justiça é um tema muito caro na Bíblia. Só que esse tema não existe abordar esse tema sem levar em consideração o que Jesus diz aqui: bem-aventurados são aqueles que têm o quê? Fome e sede de justiça, porque serão? Eles serão saciados, eles serão fartos. Serão saciados quando? Não no presente momento. Eles serão saciados no sentido do futuro profético, no sentido escatológico. No reino messiânico, o reino de Jesus vai se revelar como um reino de justiça. O reino virá de forma plena para nós. E essa plenitude implica que Deus vai estabelecer um governo de justiça. Só no reino messiânico, essa justiça será efetivamente algo que vai ser numa dimensão integral. Mas isso não implica que nós vamos usar essa percepção de justiça para abdicarmos de envolvermos e reivindicarmos justiça. Na história, no tempo que nós estamos, nós precisamos lutar e brigar por justiça. Precisamos levantar a bandeira da justiça. Não existe relações humanas que não passam por justiça. Contudo, para um cristão, nenhuma ideologia política vai dar concretude para a justiça. Por quê? Só seremos saciados no futuro, como disse Jesus. Só quando o reino messiânico vir com plenitude. Mas evidentemente que isso não quer dizer que nós não podemos discutir entre nós, fora do púlpito, ideologias políticas que são capazes e eficazes na promoção da justiça. Nós podemos fazer isso. Até porque nós fizemos, enquanto seres históricos, nós optamos por ideologias políticas. E fora desse espaço que nós estamos aqui, que é simbólico, aonde reúne pessoas de direita e de esquerda, e se não reunir pessoas de direita e de esquerda, isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um espaço político. Igreja é onde se convive, igreja é um lugar, irmãos, aonde essas diferenças partidárias ideológicas precisam conviver e coexistir. Senão isso aqui se torna um palanque político. Isso aqui vai favorecer um grupo, uma ideologia específica. E aqui não é lugar disso. Vamos lutar por justiça? Vamos lutar por justiça? Vamos reivindicar a justiça? Vamos. Mas o tema justiça não é um monopólio de nenhuma ideologia. Isso é comum nas experiências humanas, falar de justiça. Só que para o cristão essa temática, ela se reveste de importância. E por quê? Bom, primeiramente nós vamos perceber que justiça, na nossa percepção aqui, ela é representada por uma deusa. Quando nós falamos de justiça tributária, processual, quando nós falamos de justiça compensatória, o que vem em nossa mente? A imagem de uma deusa com uma balança na mão e com os olhos vendados, garantindo que ela, ou que a justiça vai ser executada, sem que haja parcialidade
por parte daquele que representa a lei, um juiz, por exemplo. Essa imagem da deusa representa justamente isso, com os olhos vedados, ou seja, está garantindo imparcialidade. Ela não vai julgar segundo a aparência. Mas observe bem, a temática na Bíblia não passa por isso. O conceito de justiça na Bíblia hebraica, ele tem uma outra dimensão. O Deus da Bíblia, ele não é o Deus que está com os olhos vedados, ele é o Deus que vê. Ele é o Deus não só que ouve, mas ele é o Deus que vê também. Todas as situações de injustiça na Bíblia, a Bíblia fala que Deus vem ver através de anjos, seres angelicais. Lembram de Sodoma e Gomorra? Quem lembra de Sodoma e Gomorra? Aquela passagem é muito interessante para isso. Abraão começa a mediar numa conversa com Deus, diante do julgamento no capítulo 18, que é anunciado sobre Sodoma e Gomorra. Abraão começa a interceder para Deus. Se tivesse quantos justos Deus ia preservar Sodoma e Gomorra? E aí começa uma conversa de intercessão, até chegar no número 10, né? Chega no número 10. O número 10 era um grêmio de pessoas justas que podiam salvar uma cidade da sua destruição. O conceito de justiça ali, na Bíblia hebraica, não é uma justiça religiosa. É uma justiça de pessoas, seres humanos, que estão dispostos a se comprometer pelo bem-estar de outras pessoas. Sodoma e Gomorra é um lugar de injustiça, aonde não julga com justiça, aonde pessoas são colocadas diante de uma situação de vulnerabilidade e fragilidade. Deus ouviu o clamor do povo, mas Deus não só ouviu o clamor de pessoas que são privadas de justiça. Deus vai lá através de 2 anjos para averiguar o que está acontecendo lá. E os 2 anjos vão lá constatar se há justiça em Sodoma e Gomorra ou não. Abraão havia conversado com Deus e falou assim: se tivesse 10 pessoas, 10 seres humanos, que praticassem justiça, Deus ia preservar, porque esses 10 homens poderiam contagiar a comunidade e preservar aquela comunidade. No entanto, quando os anjos foram lá, os 2 homens representando Deus, o que eles vão perceber? Que havia justiça lá? Havia só Ló. E qual que é a primeira violação de Sodoma e Gomorra? Eles não respeitavam a lei da hospitalidade. O que era a lei da hospitalidade, que era muito básico no Antigo Oriente Próximo? A lei da hospitalidade significava que uma pessoa, um estrangeiro que chegasse na cidade, tinha que oferecer para ele acolhimento, comida, lugar para dormir. E os habitantes de Sodoma queriam violar a hospitalidade que Jó estava ofertando para os estrangeiros que chegam na sua casa, que nós sabemos que são 2 anjos na narrativa. Então os anjos veem com os próprios olhos que em Sodoma e Gomorra não havia justiça, porque não respeitava coisas básicas naquela época, que era a lei da hospitalidade em relação ao estrangeiro. E por isso Sodoma e Gomorra vai ser destruído no texto. Por quê? Eles violavam a justiça. Mas o interessante que eu estou chamando a atenção de vocês é que os anjos vão lá para ver. Eles vão averiguar. Eles são os olhos de Deus. O Deus da Bíblia, para praticar justiça, ele não precisa vedar os seus olhos. Ele é o Deus que vê. E o interessante nessa abordagem, irmãos e irmãs, é que no mundo bíblico nós temos várias passagens que falam sobre justiça, né? Nós vamos pegar de Gênesis e Apocalipse. O tema justiça é muito importante para a nossa compreensão da Bíblia sobre justiça. Mas um elemento muito importante está em Mateus, que eu gostaria que vocês acompanhassem. Mateus capítulo 20, isso é muito polêmico. Mateus 20, versículo de 1 a 16, eu não vou ler, mas eu gostaria que vocês marcassem na Bíblia de vocês. Essa é a famosa parábola dos trabalhadores da vinha. Observe bem aí, os trabalhadores da vinha. Vocês vão perceber que o dono da vinha, ele faz 3 movimentos. Ele vai buscar pessoas para trabalhar na vinha dele. Ele vai em 3 horários diferentes. E nesses 3 horários diferentes, me parece que ele busca trabalhadores na praça e leva para trabalhar na sua vinha. E na hora de acertar com os trabalhadores, que trabalharam horários diferentes, um pegou serviço cedo de manhã, outro pegou, por exemplo, meio-dia, mais ou menos, e assim vai uns horários diferentes. Na hora de acertar com esses trabalhadores, o que ele fez? Ele foi lá e pagou o valor de uma diária a todos eles. Quando nós olhamos isso, irmãos e irmãs, imediatamente nós somos consumidos por um sentimento de injustiça.
O dono da vinha foi injusto na nossa percepção. E por que ele foi injusto na nossa percepção? Porque ele pagou uma diária para aqueles que trabalharam menos. E ele pagou o mesmo valor de diária para aqueles que trabalhou mais. Ou seja, ele uniformizou todo mundo. Quando nós olhamos o procedimento dele, o que nós pensamos? Caramba, ele foi muito injusto. Mas não, essa parábola é uma perfeita exemplificação do conceito de justiça no mundo bíblico. No mundo bíblico, irmãos e irmãs, a justiça, ela abrange também a bondade de Deus em relação às pessoas. Há uma combinação no mundo bíblico de justiça e bondade. Essas duas coisas não podem ser divorciadas. Há uma combinação que produz um conceito mais elevado de justiça. Então, no mundo bíblico, quando nós lemos sobre justiça, essa parábola é muito interessante. Por quê? Porque ele vai lá e paga a diária de todos eles igual. E aí você olha assim, mas isso foi injusto. Mas aos olhos do dono da vinha, foi justo o que aconteceu lá. Não é injusto. E por que ele fez isso, afinal de contas? Ele fez isso baseado na sua bondade. Aquelas famílias ali representadas, que ele contratou ao longo do dia, eles precisavam de uma diária. Eles são diaristas. Ele precisava de uma diária para saciar a sua fome e a fome da sua família. Todos eles tinham necessidades iguais. Então, ele está praticando uma justiça baseada na sua bondade, que parte do pressuposto que todos eles têm necessidade. Ou seja, ele conhece as necessidades das famílias representadas por aqueles trabalhadores. E por conhecer a necessidade desses trabalhadores, por isso que ele é o Deus que vê, ele vai lá e pratica justiça. No mundo bíblico, no pensamento do hebreu, essa parábola representa justiça. Por mais que nós assustamos, porque nós estamos acostumados a trabalhar justiça de forma abstrata no Ocidente. Justiça para nós é algo mais conceitual, é a nossa herança romana para trabalhar justiça. No mundo bíblico, essa parábola dá concretude para o conceito de justiça. Justiça não é algo abstrato, representado por uma deusa que tem os olhos vendados, garantindo imparcialidade. No mundo bíblico, o Deus da Bíblia se compromete em ver e averiguar que existem pessoas que têm necessidades. E o que esse Deus assume é recompensar essas pessoas de acordo com as suas necessidades. Se todas as famílias ali tinham necessidade de comer e matar sua fome, saciar sua fome, não faz sentido eles ganhar proporcional ao que eles trabalharam. Eles ganharam proporcional ao que eles precisam. A base da justiça na Bíblia é justamente isso. O fundamento não é o que eles trabalharam, mas aquilo que eles precisavam, na verdade. Por isso, essa parábola é uma perfeita exemplificação de justiça. Observe bem, irmãos e irmãs. Nós precisamos estar atentos a essa questão. Por quê? Justiça no mundo bíblico e bondade, elas não podem ser divorciadas. Para nós, essas coisas devem ser divorciadas. Se você comenta essa parábola aqui, a primeira coisa que nós lemos lá, ele foi lá, contratou cedo, foi lá meio-dia, contratou, 3 horas, foi lá, contratou 3 trabalhadores diferentes. E na hora de pagar, ele pagou o mesmo preço. Você assusta com isso. E por que nós assustamos? Porque para nós, graça e justiça não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele foi gracioso. Mas no mundo bíblico, deixar prevalecer a graça sobre o direito não é simplesmente um ato de bondade, mas era um ato de justiça. Por mais que tenha uma combinação entre justiça e bondade aí, mas isso para eles era justiça. Justiça foi feita nessa parábola. Justiça foi feita. Para nós não. Para nós, se nós lermos aí, nós vamos tomar um susto. Nós vamos falar assim, poxa, caramba, o dono da vinha foi o quê? Ele foi injusto. E se você olhar o texto lá, aquilo caiu bem aos olhos dele que ele fez. É justo o que ele fez. Então nós estamos lidando com um conceito de justiça completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. O que nós precisamos tomar cuidado nessa abordagem, quando nós estamos falando de justiça, é que na nossa percepção de justiça, na abordagem que considera a fome,
um tema importante para discutir, algumas igrejas vão distanciar da fome, na verdade. A fome não seria uma pauta de justiça. A fome é uma questão do governo. Isso é um reducionismo para nós pensarmos justiça. Por quê? Vocês vão perceber que a imagem aqui no versículo 6 de Mateus fala o quê? Bem-aventurados é aqueles que têm o quê? Fome e sede de justiça. Observe bem a conotação entre fome, sede e justiça. A fome é um tema de justiça. A sede é um tema de justiça. É tanto que essa combinação aqui é perfeita. Fome, sede e justiça. Não tem como você divorciar isso. Não tem como falar de justiça quando tivermos pessoas passando fome. Não tem como a igreja falar de justiça se a igreja não preocupa com uma crítica econômica. Quando nós discutimos Jesus, nesse cenário que ele viveu, da Palestina do primeiro século, o que Jesus fez? Jesus matou a fome das pessoas. Ele não só curou as pessoas, ele fez milagres, e esses milagres que Jesus fez, implicou o quê? Implicou em saciar a fome das pessoas. Deus matou a sede do povo de Israel no deserto. Não tem como espiritualizar a fé, no sentido de achar que a palavra de Deus é só para a nossa interioridade. Não tem como você falar de justiça diante das injustiças que as pessoas são privadas na sociedade. Não tem como nós divorciarmos justiça de temáticas concretas da vida, como fome e sede, por exemplo. Não tem como nós falarmos de justiça sem falarmos de distribuição de renda. Não tem como nós falarmos de justiça enquanto nós observamos que os países cristãos, eles desperdiçam comida que era suficiente para matar a fome do mundo. Não tem como falar de justiça num cenário como esse. O maior escândalo do comportamento cristão é que os países da Europa, por exemplo, que é de origem cristã, o que eles desperdiçam, Estados Unidos, por exemplo, de maioria protestante, o que eles desperdiçam em termos de comida é suficiente para saciar a fome do mundo. Em Amós capítulo 5, por exemplo, quando Amós percebe que a preocupação do povo de Deus era mais que a performance religiosa deles, do culto, o que acontece no texto? Deus fala assim: eu quero justiça, eu quero que a terra enche de justiça, assim como as águas do mar. Justiça faz parte da nossa fé. O Deus da Bíblia é um Deus de justiça. Não tem como falar de justiça. Todas as nossas relações são norteadas por justiça, irmãos. As nossas relações afetivas têm que ter a temática justiça. Quando nós percebemos na relação conjugal afetiva que não existe justiça, o que nós vamos perceber? As relações vão ter abusos e disparidades entre elas. A justiça é capaz de corrigir as nossas relações. O afeto, olha para vocês verem que coisa interessante. O afeto não é capaz de produzir justiça. Eu digo assim, eu amo aquela pessoa, tenho afeto por aquela pessoa. Mas o afeto não é suficiente para fazer correções dessas relações. Por quê? As relações vão criar o quê? Disparidade o tempo todo. Desigualdade. Um trabalha mais do que o outro, isso é o quê? Isso é desigualdade. Um tem privilégio, o outro não. A justiça vem equilibrar essa discussão. A justiça é importante na Bíblia para nós termos relações no comércio. Na sociedade, de modo geral, se não tiver justiça, nós não temos relações capazes de produzir, de santificar as pessoas. Numa relação conjugal, por exemplo, qual que é a base, o fundamento da relação? Justiça. O amor não é suficiente, porque pessoas que amam praticam abuso contra outras também. Em que proporção pratica abuso? Abuso no sentido de pegar os seus privilégios e humilhar outra pessoa em alguma medida. Por que as relações têm abuso, irmãos e irmãs? Porque falta justiça. A base de uma relação legítima é a justiça. A justiça é a única coisa capaz de corrigir tudo nas nossas relações. Porque o afeto é generoso. A Daiane está aqui hoje, e ela tem uma expressão muito legal, que ela diz assim:
Eu lembro que nós dois tínhamos uma demanda, né? Tinha uma discussão entre nós dois. Ela falava assim: justo, Enéas, justo. Eu gosto muito dessa expressão, justo. Porque o tempo todo nós temos que corrigir o que é justo e o que não é justo nas nossas relações. Se faltar justiça nas nossas relações, nós temos um desequilíbrio nas relações. Por isso o Deus da Bíblia é o Deus da igualdade. Toda disparidade que existe nas relações de gênero são relações injustas e elas não santificam a vida de um dos outros. Precisamos de justiça, irmãos. O amor que falta com justiça, ele não se revela como um amor ético. Por isso o reino messiânico, como prometido para nós, será um reino de justiça. Precisamos ser justos uns com os outros. Precisamos ter sede de justiça. Precisamos lutar por justiça. Precisamos reivindicar a justiça. Não podemos nos acomodar quando nós percebemos injustiça nas relações. Nós vivemos num mundo desigual. E essa desigualdade no mundo que nós vivemos não é uma desigualdade simplesmente econômica, não. É uma desigualdade que passa pelas relações de gênero. E quando falam relações de gênero, relação homem e mulher. O matrimônio, irmãos, o matrimônio é o lugar onde as injustiças são perpetuadas. Mas o matrimônio tem o poder e o potencial de fazer correções históricas importantes nas relações de gênero. Aonde se manifesta a injustiça em coisas básicas, nos papéis de gênero. Se tem uma coisa, irmãos, que pratica violência visceral nas relações afetivas, é a questão do papel do gênero, ou de gênero. Porque as mulheres normalmente, elas estão envolvidas numa jornada dupla, costumam trabalhar em casa e trabalhar fora, e por aí vai. Enquanto, diferentemente desse papel das mulheres, nós vamos perceber que nós homens, nos acomodamos, porque determinado papel de gênero não é atribuído a mim. As mulheres são literalmente escravizadas. Não tem algo mais imoral do que isso nas nossas relações de gênero. Não há justiça nesse sentido. E nós precisamos de falar de justiça, mas para falar de justiça, nós temos que corrigir esses equívocos entre nós, essas injustiças, essas violências. Injustiça não pode ser pensada somente numa dimensão política, escatológica, futura. É agora. É agora. Mulheres da igreja precisam se mobilizar, precisam levantar a temática de justiça no matrimônio. Caramba, quando a mulher reivindica ser tratada de forma igual, com dignidade, aí vem aquele estereótipo: olha aí, a mulher quer dominar o homem. Não, irmãos, não é dominar o homem, não. Ela quer justiça nas relações. Ter sede de justiça, irmãos, significa pensar justiça em todos os âmbitos das relações humanas. Elas não têm uma dimensão somente horizontal de Deus para nós, mas elas têm uma dimensão vertical de nós para nós. Precisamos nos comprometer com a temática da justiça, irmãos. Uma espiritualidade que não está pautada na justiça, ela é falsa. Me perguntam às vezes, como foi a minha experiência, e essa pergunta foi feita várias vezes, e num podcast que eu e Karen participamos lá em Goiânia, semana retrasada, me perguntaram como que foi fazer o primeiro casamento LGBT, na Êxodo. E para mim é uma questão de justiça, foi a minha resposta. A justiça se concretizou, irmãos. É justiça. E uma igreja que não é capaz de se comprometer com justiça do ponto de vista ético, é uma igreja irrelevante. É uma igreja que está preocupada com pautas que não têm relevância social nenhuma. Eu não consigo ler a Bíblia, ignorar que o Deus da Bíblia tem sede de justiça. Essa sede que está aqui, que Jesus fala das bem-aventuradas aqui, ditoso é aquele que tem fome e sede de justiça, é a imagem que nós temos de Deus na Bíblia. O Deus da Bíblia se revela como o Deus da justiça. E Ele não é um Deus imparcial, porque os seus olhos estão vedados. Mas Ele vê tudo. E isso é desesperador, meu Deus, porque esse Deus, Ele vai nas relações conjugais, de acordo com a Bíblia, para ver
as injustiças que são praticadas no seio da família. Esse Deus não espera eu ir até Ele, encontrar com Ele. Ele vem até mim, encontra comigo. Quando eu estou enganando alguém no trabalho, eu estou praticando injustiça. Quando a balança é a balança de corrupção. Quando eu tenho um caixa 2. Quando eu engano. Quando eu manipulo situações, eu estou praticando injustiça. E isso é desafiador na Bíblia. Porque a temática da justiça significa corrigir as desigualdades entre nós. Precisamos, irmãos e irmãs, falar de justiça entre nós. Que esse versículo seja só a ponta do iceberg, para levantarmos temáticas ainda esse ano de justiça, principalmente para corrigir a disparidade de gênero que existe entre nós. Há muita desigualdade entre nós, que se manifesta no âmbito da família, no matrimônio. E o matrimônio é o primeiro lugar que nós devemos corrigir, porque o matrimônio tem um poder extraordinário de corrigir essas diferenças de gênero. Amém, irmãos? Que Deus nos dê graça e força para assim fazer. Eu agradeço.